rádio. Rádio Kan-Show. É isso aí, meus ouvintes, está começando aqui mais uma temporada do Kan-Show, a 10ª temporada desse podcast que traz pra vocês um anime por temporada e a gente faz episódio por episódio. E fique ligado porque nessa temporada tem emoção! Senta que lá vem stands! Está começando aqui a temporada de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable! Mas antes do nosso episódio, fique ligado para os recadinhos! A capa da temporada foi feita pela nossa maravilhosa Ana! Um beijo pra você! Não se esqueça de seguir nossas redes sociais em @Kan-Show-Podcast. E caso queira dar uma forcinha, sempre tem a nossa campanha do Apoia-se em apoia.se/Kan-Show-Podcast. E o detalhe que não pode faltar, nossas convidadas de sempre estão de volta. Fique ligado porque vem aí Carol Tomé e Nath Misaki também concorrendo a mais uma temporada do Kan-Show do Milhão. Então fica na linha que vai começar a nossa programação. Oi, Cancãs! Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram essa semana? Quero falar pra vocês que eu reafirmo quantas vezes me perguntarem que o Joseph finge que é gaga, porque não tem a capacidade desse homem ir na loja, gastar todo o dinheiro do filho dele, que ele não deu R$1 pra criar, e depois sair como se nada tivesse acontecido. Olá, Cancãs! Temos esse episodinho aí só pra dar aquela temperada na temporada e se sentindo assistindo a Netflix que nem o Joseph ali na loja de artigos para bebê. Não sabe o que comprar, vai pela recomendação. E feitas as devidas apresentações, vamos lá para nossa sinopse. Episódio 6, Bebê Invisível. Josuke duvida da sanidade de Joseph, que apesar da idade avançada, permanece sagaz quando o assunto são stunts. O que será que essa bebê invisível está fazendo em Moriô, afinal de contas? Vamos lá, Carol, traga suas impressões aí deste episódio que vai tentar redimir o pai ausente? Precisava, né? Que precisava disso, assim. Não precisava de nada disso. Gente, é sério. É um episódio, assim... E eu juro, eu sinto que o Araki virou e falou, virou pra produção dele, se a gente fizer, no caso, né, no mangá, o dia do capítulo maluco. Aí ele fez. Aí chegou na hora de animar, o pessoal da produção, e se a gente animar? Dia do episódio. Na sexta-feira não tem dress code, é tipo isso. Na sexta-feira não tem roteiro, galera. Porque que negócio sem era nem beira, juro pra vocês. É um episódio todo feito para, né, como o Felipe disse, inocentar, né, tipo, trazer de novo, né, essa questão de que ele é um pai ausente, mas se ele pudesse, ele estaria lá por você, ele teria gastado aquele dinheiro. Olha como ele sabe cuidar de uma criança, né? Olha como ele ainda é ativo, olha como ele se sacrifica e corta o braço aqui no meio do lago para poder, tipo, salvar essa pobre criança, e como ele percebe que a criança fica nervosa. E eu fiquei assim, não é possível que gastamos um episódio inteiro para essa romantização de abandono parental, e pra mim é isso, entendeu? Ele abandona o filho dele, depois ele volta querendo fingir que tá gagá, o filho dele ficar com dó dele, só que ele não... O cara completamente senil e a Carol, tá fingindo esse velho? Eu tenho certeza que esse velho... Eu tenho certeza, porque primeiro, não posso usar meu poder de stand. Aí quando precisa, usa o poder de stand e acha a bebê. A Carol tá tipo aquele velho careca do Toy Story 2, que é tipo, eu sei que vocês são brinquedos que mexem, mexe, porra! Mano, eu sei disso, eu sou esse velho. Vocês não sabem, mas tem um quadro mental na minha cabeça que é igualzinho aquele meme de eu ligando as pontas pra eu provar que, na verdade, ele é muito inteligente, o Joseph, nós já sabemos disso, e muito malandro,
porque, né, isso nunca poderemos negar, a malandragem dele, que ele tá fazendo tudo isso pra o filho dele se sentir culpado e perdoar ele por, né, ter feito o filho abandonado e não criado. Aí é uma percepção que, eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho pra mim, de que o Joseph, ele é um dos personagens favoritos do Araki. E dá pra gente ver quando o Araki tem um personagem que ele gosta e um personagem que ele não gosta. Porque eu sinto que na temporada passada, ele não gostava do Jotaro. Então, tipo, eu sinto que ele gosta muito mais do Joseph. Muito. Ele claramente gostava do Polnareff, gente. Isso é um fato. Sim. Sim. É um fato. Então, tipo, como ele gosta do Joseph até hoje, até porque, né, ele pega várias etapas da vida, né, desse personagem e segue trabalhando ele, eu acho que, tipo, pro Araki é meio impossível, meio impensado deixar esse herói se tornar um vilão, entre aspas, né? Então, ele precisa a todo tempo trazer de novo essa narrativa, né? De tipo, ó, pô, ele fez isso, mas ele é bonzinho, olha só, ele é um herói e tal. Assim, eu entendo essa perspectiva, eu só não gosto dela. Tipo, eu acho que é um episódio todo em que eu confesso, gente, que me deu arrepios as cenas em que ele fica segurando a criança e ele sabe que ela tá pelada. E aí, como ele descobre que ela é uma menina, e eu, tipo, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou vomitar aqui na frente da tela da minha Netflix, porque é um negócio todo muito estranho. E aí depois ele passa maquiagem no bebê, e aí o bebê fica ainda mais assustador, com ainda mais coisa de terror. Nossa, gente, é desesperador. Eu fico... Mas vou te falar que tá bem melhor que o bebê de IA que meteram aí na última novela das 9. Só... Mentira, sério isso? O bebê de A de 3 graças, assim, competindo ali com a IA da Renesmee, entendeu? De Crepúsculo, um Caralho. lado do outro. É assustador. É isso, assim, e, tipo, é uma história que eu imagino que vai ter um desdobramento, né? Que vai ter alguma coisa, porque esse bebê precisa, né, ir até a mãe dele, né? Pra poder viver e tal, e desenvolver esse poder também. E eu acho que, por mais que esse episódio seja maluco, ele gera um questionamento também, né? De tipo, como que esse bebê nasceu com esse poder? Ele nasceu de alguém que tem um stand, e aí a gente agora desenvolve stands de forma congênita, entre aspas, né? Porque até o momento, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, recapitulando, a gente consegue stand, porque, no caso, na família Joestar, porque o Dio desperta, né? O stand, e aí desperta nos outros pela questão sanguínea, se eu não me engano, eu acho que era isso. E temos a flecha. Então esse bebê nasce da flecha, o bebê foi flechado, a mãe dele foi flechada e aí, em consequência, ela teve o bebê, ou, tipo, pode ter vindo do pai que foi flechado, e aí... Estavam mirando no carrinho, acertaram o bebê? Tipo... Mas... Ou é só mais um buraco do Araki? Mas é tipo assim, ou só mais um buraco do Araki, exatamente, porque, ou tipo assim, também, em teoria, a flecha desperta por maldade, né? Mesmo que depois a pessoa possa ficar boa, que a gente viu que as pessoas podem ficar boas depois que elas essa flecha, mas o outro ia pela flecha por maldade. Ou que maldade teria no bebê? Tipo, vindo nessa lógica. E aí só me trouxe mais questionamentos, tipo assim, pra onde que esse bebê vai? Quem que vai cuidar desse bebê? O que que vai acontecer com ele? E talvez não tenha resposta alguma, né? Talvez o Araki só olhe e fale: ah, boa, hein? Eu só queria criar o bebê invisível aqui, vamos embora. E seguimos, assim, dessa forma, né? Eu diria que foi um desafio aqui, extrair um pouco de leite de pedra desse episódio, mas acho que tem alguns insights interessantes. Acho que, obviamente, né, toda essa jornada de redenção do Joseph com relação ao Josuke, mas acho que tem um quê por trás, né? Tipo, o Joseph, ele teoricamente, assim, a gente tem visto ali a história dele de vida, e na temporada passada ele tava entrando na velhice. Então ele já tava, tipo, querendo ter aquela ideia de família, né? Ele começou a cuidar do neto, né? Do Jotaro, aí juntou os amigos e tal, e agora a gente acho que tá vendo que, de alguma forma,
a escolha que ele fez de vida não deu certo e ele tá ali meio que isolado. Porque eu concordo com a Carol, ele com certeza não tá gaga, ele tá muito bem lúcido, ele se finge, ele tá aquela coisa assim, tipo, o velho que se faz de senil pra ganhar atenção. Porque eu acho que no fundo é isso que ele quer atenção. Ele ter descoberto um filho novo, digamos assim, eu acho que traz de novo pra ele essa ideia de, putz, eu errei com... Porque acho que ele teve só a mãe do Jotaro, né? Bom, então, tipo... E o Josuke, né? Mas enfim. Era a filha única. Exato. Então, assim, acho que tem essa coisa de não sei o quanto que ele né... Ele esteve próximo e tal. Pode ter muita coisa machista. Aliás, provavelmente tem muita coisa machista, né? Porque é o filho homem. Mas acho que tem um pouco dele que tentar buscar e encontrar, né? Acho que tem o... Dá pra gente ver, assim, que ele busca esse elogio, essa admiração do Josuke ao longo do episódio. Tanto que quando o Josuke, inclusive, percebe que o Joseph funciona bem com elogios, ele tenta ali, só que aí depois ele já fica super frustrado por conta de uma coisa que ele... Que, de certa forma, o Josuke já tava enviesado também de achar coisa, assim, achar coisas ruins do Joseph, né? Então, eu acho que foi um episódio, assim, pra construir essas duas coisas. Mas, assim, uma das coisas que me pegou bem desse episódio é aquele pano de fundo da cidade de Morio de novo, né? Tipo, porque, apesar de ser, não vou dizer que é relativamente comum, mas, tipo, você trazer esse incômodo na cidade, tipo, dentro de uma loja de bebês, e você fala assim, caramba, mas não tem uma coisa que é boa? Tipo, sempre é, a mamadeira aqui tem a de vidro que é boa pra isso, mas é ruim pra tal coisa. A outra é boa pra isso, mas é ruim pra outra coisa. Tipo, óbvio que o Joseph ia ficar naquela situação, tipo, tá, e o que eu levo? Porque eu não sei, né? Tipo, eu não sei porra nenhuma, leva tudo aí. Mas acho que esse é justamente aquela partezinha que o Araki precisa colocar pra gente lembrar, assim, olha, a história é sobre Morioki, né? Morio ainda continua sendo um lugar estranho, né? Um lugar bizarro pra gente ficar no tema. E acho que isso lembra bastante até o que eu comentei na abertura. Isso é literalmente o paradoxo de escolha que a gente sofre hoje em dia, né? A gente tem essa coisa de... Tem muitas opções, você não vai entrar nas redes sociais pra falar, eu vou ver o post de fulano de tal. Não, tipo, você vai lá pra ver o que tá aparecendo. Você não abre o Netflix pra falar, eu vou assistir tal filme. Você simplesmente abre pra ver o que eles estão te recomendando, porque são tantas opções que você perde a sua própria consciência, você perde a sua própria decisão. Você simplesmente vai por aquilo que decidem por você. E isso é muito preocupante, né? Como seres humanos críticos que somos. A gente tem que tentar evitar o máximo possível entrar nesse fluxo de vou por aquilo que estão decidindo por mim, porque normalmente vão decidir coisas erradas, como aconteceu ali com o Joseph, né? Assim, e tem um detalhe que eu achei interessante, tem uma reversão de expectativa, porque não tem um vilão nesse episódio, né? Quando a gente descobre um novo personagem com stand, ele dá um poder de invisibilidade que você fala, caramba, é um poder muito foda. Só que ao mesmo tempo, tá num bebê, que é justamente a pior coisa que pode ser, esse bebê ser invisível. Você precisa cuidar desse bebê. Emocionalmente instável, velho. Então, tipo, como é que você vai... Assim, se fosse o Joseph ou o Jotaro com poder de invisibilidade, ou sei lá, um vilão com poder de invisibilidade, ele seria super poderoso. Agora não, é um bebê que se você não cuidar, se você não enxergar ele vai morrer. Então é muito interessante como tem essa quebra também de perspectiva de que o stand não é só um poder legal, ele pode ser também uma maldição. Ele pode ser um problema de acordo com as circunstâncias. No caso ali do bebê invisível, né? Mas acho que assim, tem uma curiosidade, né, que eu vi também no episódio, que tem no meio, assim, acho que logo depois que volta do intervalo, tem ali uma ceninha com o editor, né, que tá devolvendo ali o manuscrito e tal, pra provavelmente o mangaka, né, e aí quem já assistiu, vai lembrar que a gente vai conhecer esse personagem nos próximos capítulos. E que já foi referenciado antes, né, assim, não é exatamente spoiler dizer, mas no armário eu esqueci o nome do Yamada, que tem o stand, que tem o boneco, que... O Hazamada. Isso, o Hazamada, no armário dele tinha mangás desse autor que vai aparecer depois, né? Então eles estão meio que conectando
as pontas, assim, que a cidade vai deixando. E tem uma dica que eu acho que contribui pra dizer que o Joseph está senil, que é, pela primeira vez, ele fala bem de alguma coisa do Japão. Quando ele fala, nossa, o café do Japão é muito gostoso. Exato, tanto que no começo da parte 3, o Avdol tá fazendo a... então, o Avdol tá fazendo a cerimônia do chá, ele fala, porra nenhuma, vou tomar café. E ele bebe o café japonês e é uma droga. Ou seja, ele tá começando a não ser xenofóbico com os japoneses, o que o que tem que se denota que tem alguma coisa de errado. Justo. Mas enfim. Porra, ele não é xenofóbico, é uma coisa errada. O nível que a gente tá. Ele tá fora do personagem, cara. Não tirem minha fala de contexto, eu mato vocês, tá? Pelo amor de Deus. Mas será que é porque ele sempre gostou do Japão, mas ele não gostava porque o Japão tirou a filha dele? Ah, com certeza. Eu acho curioso que o Araki repetiu o tropo do bebê com o stand, mas quando era o Kakyoin falando que o bebê tinha porra de um stand, ninguém acreditou nele, né? Acreditou, exato. Se o Joseph tivesse que lidar com um bebê com um stand, né? A cada R$1, um bebê com stand. Ele teria R$2, o que é peculiar que ter acontecido, né? Mas, enfim, E eu achei covardia da David Productions não colocar os status de batalha do bebê stand também. Ia ser tudo F, tá ligado? Ia ser nada. Tudo F e não ia precisar desenhar nada, tá ligado? Ou os stats dele iam estar invisíveis. Genial, tá? Justo, Ia ser tipo uma tela preta e só o som. Isso é Kanshou. Eu sinto que esse episódio ele é um pouco de uma faca de dois legumes na questão de representação do Joseph como uma pessoa de família, né? Porque coloca ele nesse espaço de redenção, sendo que a gente tá tratando de um abandono parental de 16 anos, que é o Josuke. Mas o próprio Josuke fica mais, inclusive, denota muito sobre o caráter de proteção do Josuke, que ele quer proteger a mãe mais do que ele mesmo, né? Ele fica tendo aí seus questionamentos internos, tipo, pô, ele não é um pai pra mim, vou chamar ele de senhor Josuke, ele não é um pai, porque não tô acostumado. Mas ele se dá o trabalho, ele se desdobra pra evitar que o Joseph encontre a mãe. E aí a gente tem essa cena toda do... olha só que lindo, ele se sacrificou, ele falou que, mano, cortou os pulsos e quase morreu pra o sangue achar o bebê ali na água, né? E aí, inclusive, termina essa cena com uma coisa que eu acho que é muito simbólica, que é o Crazy Diamond segurando o bebê e o Josuke levantando o Joseph. Não, assim, Josuke sempre buscando cuidar da sua família e o seu poder sempre pra cuidar dos outros também, né? E acho que como o Josuke e o poder dele sempre remetem ao sacrifício, porque apesar do Crazy Diamond poder curar as coisas, não pode curar ele, né? Então ele sempre tá na linha de frente. Ele reconhece no idoso de 79 anos, que cortou os pulsos pra achar um bebê, ele reconhece ali... Passando hepatite aí pro bebê. Ele reconhece ali no avô, no pai, né? Chamar de pai é foda. Um certo laço familiar, né? Tipo, ele reconhece que a atitude dele é parecida. Mas eu também acho meio paia fazer essa narrativa toda como a Carol apresentou. Passou esse tempo todo, ele toma uma atitude e de repente ele quase tem um lugar de volta na família, sabe? Então, me estranha muito, pelo menos da maneira que eu reconheço família hoje em dia. O que eu ia comentar, assim, acho que para não dizer que foi só de coisa, eu vou confessar que eu tava com saudade do Oh My God. Quando ele solta Oh My God! Eu falei, Joseph aqui está de volta. Cara, eu tenho pra acrescentar uma outra análise aí também nessa questão do episódio, o relacionamento do Joseph com o Josuke, né? Eu não tive a impressão de que no final do episódio ele reconquista um lugar de pai. Eu acho que no final do episódio, pra mim, ficou uma sensação pro Josuke que é uma pessoa que vale a pena fazer um esforço pra respeitar. Não respeitar no sentido de baixo pra cima, mas que não merece o desprezo dele, não merece o trabalho que ele teria guardando algum ressentimento, né? Pra mim, esse episódio, embora ele seja muito... É o que a Carol falou, né? Sexta-feira do episódio maluco, né? Tipo, vamos pegar uma parada muito superficial e explorar o máximo que a gente conseguir tirar disso. E eu acho que Jojo, ele vai arrumando pra ter cada vez mais esses momentos. Eu acho que tem uma certa poesia no episódio em que a gente vai
explorar alguma relação que o Joseph vai desenvolver com o Josuke ser sobre os dois cuidando de um bebê invisível. Porque é uma infância da qual o Joseph não quis participar, que é a do Josuke. Justamente o fato dele ser invisível, pra mim, remete a essa questão de o Josuke como bastardo, aquela criança, aquele Joestar que não foi olhado, aquele Joestar que tava invisível aos olhos dos demais, assim. E, se a gente não cuidar dele direito, ele pode morrer. Essa relação que tá sendo construída agora, ela pode morrer a qualquer momento, porque ela tá num momento de tensão que é muito complicado. A gente vê o Josuke completamente desconcertado no começo do episódio. Tipo, cara, eu não sei nem se eu devo dar bom dia pra ele. Tipo, olha esse velho, não sabe nem pegar um ônibus aqui na cidade e tal. Conforme vai passando o episódio, ele começa a fazer algum tipo de aposta. Talvez ele seja assim responsável, talvez ele dê conta e tal. Até chegar um momento em que ele explode, né? Em que o Joseph, ele comete um vacilo e o Josuke, ele explode com o velho. Mas essa explosão, eu pelo menos acho que não é tanto por conta do bebê invisível somente, mas porque o Josuke se espelha no bebê invisível também. E eu acho que o bebê ser invisível ajuda a gente a colocar o Josuke nesse lugar. Eu acho que não existe uma redenção para um espaço que não foi ocupado, não foi construído e tal. E também não tem como dizer que o Joseph, ele não errou, ou não poderia ter sido um bom pai e tal. Mas esse tipo de erro, esse tipo de canalice, ele também tá dentro do escopo de personagem que a gente conhece do Sr. Joseph Joestar. Então, eu acho que é legal a gente ver, tipo, ele lidando com as consequências disso. Não acho que é uma história confortável, é um tropo confortável de se construir, mas esse tipo de reencontro, eles acontecem bastante na vida, né? Eu vivi ele algumas vezes, assim, todas com certo nível de desconforto e tal. Mas não sei, eu achei interessante, assim. Nas primeiras vezes que eu vi, eu ficava bem, tipo, porra, Joseph escroto e tal. Tipo, agora eu tô, tipo, Joseph escroto, mas que será que se passa na cabeça do Josuke? Como que será que tá sendo pra ele toda essa construção e tal? Aí agora eu queria trazer um fun fact, que eu fui atrás da informação de se o Araki tem filhos. Eu tenho a sensação de que às vezes o Araki, ele tá no mercado e ele encontra, tipo, um inseto dentro de um legume. E aí ele começa a falar, nossa, será que esse tipo de inseto só dá desse tipo de legume? E aí ele vai atrás pra saber se ele vai fazer algum stand com essa merda desse inseto. Então, o que eu tô dizendo isso? A minha suspeita é que o Araki teve as duas filhas, ou foi pai pela primeira vez, mais ou menos próximo ali da publicação de Stardust Crusader. Ele tem duas filhas com a esposa dele, com a qual ele é casado há pelo menos 30 anos, e que inclusive diz aqui a wiki de Jojo que a esposa dele, a senhora Asami Araki, é inspiração pra Ayukako. Então... Quem? A que sequestra o Koichi. A Yura dos cabelos divertidos aí. Ok. Pra Yukako e pra Scarlet Valentine. Mas a Scarlet Valentine é mais pra frente, né? Vai vir agora nesse mês de março, né? Nos animes, mas assuntos pra outro episódio. Mas eu tenho a impressão de que em algum momento a esposa dele falou: ô, seu vagabundo, vai lá comprar uma Pampers pra mim. E aí, tipo, ele chegou na farmácia e falou: vim comprar fraldas. E aí ele viveu toda a pilha na cabeça. Toda Exato. essa cena Ele falou, caralho. Olha, Eraserhead do David Lynch também é um retrato sobre paternidade. E talvez o Araki tenha tido esse seja o Eraserhead do Araki, entendeu? Tipo, lidar com uma coisa que ele nem entende e é quase que invisível pra ele. Mas o que eu acho que eu gostaria de extrapolar aqui é que a gente precisa lembrar que o Japão é um país que tem, ou pelo menos finge socialmente ter, tremendo respeito pelos seus cidadãos mais velhos. Tem essa cultura de você ter que respeitar quem é mais velho por senioridade e tudo mais, mas é muito engraçado porque o Joseph, ele parece, apesar de todas as regalias da Fundação Speedwagon e tudo mais, ele tá sozinho. Se não tem um moleque de 16 anos, nem o Jotaro tá cuidando dele, porra, tá ligado? O Joseph... É que aquela cena do café, ele tá tomando café sozinho, né? Enquanto os quatro estão lá conversando. Então, ele quase derruba o negócio.
Josuke tem que ficar de olho, sabe? Tipo, Então, assim, o Japão sofre muito de uma questão de abandono de seus idosos. Existem idosos trabalhando, né, depois do tempo da aposentadoria porque não tá dando pra viver, né? Idosos morrendo sozinhos e tudo mais. Eu acho que a dificuldade de ser invisível para a sociedade é muito latente, né? Especialmente porque assume-se que ele é frágil no momento que ele entra na loja e o cara acha que ele tá procurando fralda pra ele mesmo, né? Tipo, aqui é fralda para pessoas mais velhas e tudo mais. Não, pra uma bebê. E o cara fica super envergonhado e tal, beleza. Mas é isso, parece que o Josuke ficou... Parece que o Joseph ficou velho. Não tem muito com quem contar sem ser, sei lá, um plano da Amil da Fundação Speedwagon, tá ligado? Será que é Prevent Senior? É isso, talvez seja uma pontadinha que o Araki faz aí sobre abandono dos idosos que o Japão tem tido social e economicamente de uns anos pra cá, né? E estão trouxeram o Joseph da puta que pariu sob o pretexto de trabalhar e achar alguém, né? Tudo bem que isso foi pela culatra no mesmo episódio, mas o velho só teve função e companhia quando ele estava se provando útil. E isso, se não é uma crítica direta à maneira que a gente trata as pessoas hoje no capitalismo, especialmente os idosos, não sei o que seria. A última coisa que eu queria comentar só é que, de novo, a gente tem aí uma notícia no rádio, né? Que vai falar de um jovem solitário apaixonado que não consegue entrar em contato com a namorada, que tá desaparecida desde que foi pedida em casamento. E deu um anel de rubi de presente pra ela. A gente vê quando o Josuke tá na frente da loja, duas meninas passam comentando do anel de rubi. E no episódio anterior, quando a gente vê a cena da mão na banheira, né? Mais uma vez mostrando aí o serial killer que ronda a cidade de Morio. Nas mãos, quer dizer, na mão, que tá repousando ali completamente separada do corpo, tem um anel de rubi. Então, mais uma vez, existe uma trama maior dentro desse pequeno pedaço de dia que a gente tá vendo aí. Exato. O que é bom, né? Porque a gente não tem muita dica de pra onde vai. Porque a única coisa que a gente escutou nesse episódio é do Jotaro falando, não, vou ficar por aqui ainda pra ver os outros usuários de stand que devem ter aí nessa cidade, né? Eu queria só apontar, então, outros pequenos detalhes. O Jotaro, o único comentário dele que eu achei engraçado, inclusive, foi que tipo, ele falou que a gente pegou a flecha lá do Akira, né, do Red Hot Chili Peppers, e aí tem a pequena cena que ele tá na cadeia. Eles relembram o fato de que a polícia investigou o apartamento do Akira. Não, porque ele usou o stand para roubar um monte de coisa. E você não, Jotaro? E você não? A terceira parte não começa assim, com ele na cadeia, aparecendo guitarra, rádio, um monte de coisa na cela. É fácil julgar a juventude. É fácil julgar a juventude, aí é foda. É isso, eu não sei, é um episódio curto, acho que não tem muito que a gente extrapolar além que a gente já foi aqui. E de fato eu gosto da construção de Morio como uma cidade e personagem e que algo ronda por trás. A gente já foi deixado muitas pistas. O Felipe inclusive falou na gravação do último episódio que o próximo vilão, né, essa figura misteriosa que ronda a cidade já apareceu e eu fui checar e eu fiquei surpreso porque eu nunca tinha reparado. Então, estamos aqui no terço do anime e eu sinto que as coisas vão começar a escalar em breve, mas temos um chão aí pra percorrer. Você está ouvindo Rádio Kanshou. Atenção, se tem algo que ninguém pode ver nesse programa, é o resultado do Kanshou do Bilhão. Eu esqueci que era porque o bebê é invisível. Então, é isso aí, estamos voltando para a nossa sessãozinha de perguntas aqui, o nosso quiz. E a gente tem que retomar o nosso placar de 19 pontos para a Nath contra 14 da Carol. E por conta disso, a Carol tem a vantagem de escolher qual vai ser sua primeira pergunta. A fácil, valendo um ponto, número 1 ou número 2. Número 2. Número 2 diz o seguinte: que pedra ostenta o anel que a garota desaparecida cita na rádio Morio, né, que ela ganhou de presente? Falam, as meninas passam fofocando do anel, é mencionado no rádio, é uma pedra de esmeralda, letra B, safira, ou letra C, rubi. Eu não tenho a mínima ideia, tem tipo uma semana que eu assisti esse episódio, que eu não lembro, então eu vou chutar B. B, safira, não é a resposta correta. Rubi é a resposta que causa inveja nas meninas do colegial que adorariam receber um presente do namorado como esse. Nath, sua pergunta aí, fácil da noite, valendo um ponto.
Qual é a cor da chupeta que a bebê invisível está usando no final do episódio? Alternativa A, vermelha, B, roxa ou C, amarela? Eu vou de C, amarela, porque eu acho que não era roxa nem outra, mas vai saber. Era invisível, né? C, amarela. Então, era invisível. Mas a chupeta não era, e inclusive a cor estava corretíssima. Era a amarela a chupeta que a bebê estava usando no final do episódio. Carol, média valendo 2 pontos, letra ótima, né? Número 3 ou número 4? Número 3. Quanto que ficou aquela brincadeira que o Joseph gastou na loja de bebê? O Joseph Joestar foi na Alô Bebê, né? E gastou uma fortuna em Pampers, totalizando aí, letra A, 136.870 ienes. Letra B, 135.468 ienes. Ou letra C, 139.764 ienes. Nossa, eu não tenho a mínima ideia, mas Nem o Joseph. eu deixo aqui de alerta para todos que querem ter bebês, que é muito caro ter um bebê. Então fica aí, eu vou chutar A. Chutou a resposta correta. Exatamente. 136.870 ienes. Se eu não me engano, uns 8.800 dólares. Não lembro a matemática. É muito Em dinheiro. dólar? dá Não, pra eu brincar. quero saber em real. Convertam aí ao vivo. 8.800, vê aí. Eu acho que, inclusive, o Joseph, no episódio, ele tenta fazer a conversão, que Ele é tenta converter para 0,8 lá. dólar. Na época, né? Dólar na época, né? Não agora, em que estamos, né? Afetados. 100 ienes dá 80 centavos. Ele vira e fala, nem deve ser tão caro, é coisa de bebê. Nunca limpou o cu da filha dele, né? Nem do filho. Nunca tocou na Holly, exato. E aí ele não sabe que gastou 4.550 reais. Mas ele na é loja. milionário, pra ele tá 4 tudo certo. mil? 4.550 reais. Não era 8 mil Isso na dólares? cotação de hoje, né? Não, então acho que se for 800 dólares. E aí acho que hoje faz mais sentido. Mas eu não sei, tem que fazer a matemática aí da conversão. E ninguém aqui tá trabalhando pro Banco Central, emitindo moeda. Então, pelo amor de Deus, vamos pra próxima pergunta. Deixa aí pros cancãs fazerem. Joguem aí nos comentários pra nós. Isso, Vocês têm obrigado. tempo livre, vamos. Aproveita e faz o cálculo da inflação. Nath, vamos lá. Pergunta número 4, média valendo 2 pontos. Depois de gastar os tubos na loja, o Joseph e Josuke, eles param para cuidar da bebê. Qual das marcas de fralda está em cima do banco nesse momento? Alternativa A, Johnny. Alternativa B, Nu-N. N-O-O.N. Ou alternativa C, Papapoco. Eu vou chutar que a letra A, Juni. Letra A, Johnny. Alternativa errada. Infelizmente, aí a alternativa correta é Papapoco, que tem uma coisa que bebê não faz, é papar pouco, né? Papam muito, mas é isso aí. Santo Cristo, Felipe. Eu juro que a minha dislexia tinha lido Papacocô. Eu também, várias vezes. Eu escrevi na pauta Papacocô, inclusive. Vamos lá, os pontos se aproximam, tem chance de ficarem mais próximos se a Carol acertar sua questão difícil, que vale 3 pontos, número 5 ou número 6. Número 6. A marca Nuke, citada no episódio, e que vende bicos de mamadeira anatômicos para bebês, pertence a uma empresa de artigos de marca, tipo uma Unilever da vida, chamada Mapa, que por sua vez pertence a uma empresa americana chamada Newell Brand. Você vê que o imperialismo é uma coisa fantástica, né? Uma camada de empresa de outra empresa. Monopólio. Enfim, em que ano a Nuke foi processada junto a outras empresas por conta do material dos seus produtos soltar microplástico quando aquecido? E belezas, tem microplásticos no meu saco. Letra A, Desde bebê. 2025. Letra B, 2024. Ou letra C, 2023. Ó, velho, não tenho a mínima ideia, mas eu vou ser que nem o pessoal do Twitter foi me revelado pelos microplásticos no meu cérebro. E eu vou chutar letra B. Puta merda, chuta Caralho. você, cara. Os microplásticos no seu o poder cérebro dos estão microplásticos. realmente fazendo efeito. Carol, faça uma ressonância agora, por favor. Eu estou com medo pela sua saúde. Vocês podem estar desenvolvendo o primeiro câncer de plástico do mundo. Parabéns aí pelos seus 3 pontinhos, chegando a 19 pontos. Nath, vamos ver aí se você consegue retomar essa dianteira que você tinha em relação a Carol com a pergunta 5, última pergunta da noite. Que é a seguinte, a Shueisha, ela é a maior editora, né, do Japão.
com sede em Chiyoda, em Tóquio. Ela é responsável pela publicação de toda a linha Jump de revistas de mangá e também, mas não somente, da Weekly Playboy. Qual desses títulos de mangá não foi publicado pela editora através da Weekly Playboy? Alternativa A, Lady Snowblood. Alternativa B, Rama Meio. Ou alternativa C, Ultimate Muscle, que não sei se todo mundo tá ligado, é o Músculo Total. Músculo total. Músculo total. Nascido no planeta Músculo. Não tenho muita ideia, mas eu vou chutar que seja a letra B. Letra B não, letra A. A Lady... Lady Snowblood. Lady Snowblood. Lembrando que Lady a pergunta Snowblood. é qual não foi publicado, tá? Eu vou chutar que é essa Lady Snowblood porque eu não conheço. Beleza, Lady Snowblood, alternativa A é a alternativa errada. Você quase chutou certo. Quando você falou B, Era Rama era Meio, né? Rama Meio. Assista o Rama Meio. Ícone, um beijo pra Bex. Que ela é muito fã de Rama Meio. Era uma meio me... Foi historinha de revelação pra mim. É o teu chá de revelação de transgênero. Eu tipo assim, por que será que eu assisto esse anime e eu tenho inveja do protagonista? Evento canônico em todos os trans não binários e gêneros, assim, do mundo. Mas sim, tanto o Músculo Total quanto o Lady Snowblood foram publicados pela Weekly Playboy, que aparentemente não é a Playboy que a gente conhece, mas essa também era publicada no Japão pela Shueisha, que era Monthly Playboy. Aí eu não fui atrás o suficiente pra saber qual que era a diferença de conteúdo adulto de uma pra outra, né? Bom, e com essa informação nada a ver, a gente vai terminando com 20 pontos da Nath e 19 pra Carol, que apertou aí a liderança da Nath. E a gente vê então o que acontece no próximo episódio do Kanshou do Bilhão. É isso aí, meus ouvintes. Nossa programação vai ficando por aqui. Obrigado por ouvir nosso episódio. E lembre-se, Kanshou está sempre por aí. Então siga a gente nas nossas redes sociais em @KanshouPodcast. E eu acho que vale reforçar que o Kanshou inteirinho é feito com o seu apoio. Nós pagamos artistas, serviço de agendamento de postagens, tudo para manter tudo bonitinho. E isso não pode ser feito sem a ajuda de vocês. Então, caso queira dar uma forcinha, vai lá em apoia.se/Kanshou Podcast para seguir nossa campanha de financiamento coletivo. E quem sabe, você pode fazer parte do nosso grupo secreto no Telegram e também participar de sorteios que fazemos no final de toda a temporada. O Kanshou é só vantagem. Muito obrigado mais uma vez, a gente vai ficando por aqui. E não se esqueça de ver o próximo episódio de Jojo, pois nós estaremos lá. Beleza. Alguém sente falta de alguma coisa aí? Eu só anotei aqui uma frase. Até o cocô é invisível. Até o... Acabou o programa, Porra. acabou o programa. Acabou o programa. Acabou o programa. Aí imagina, tu nunca sabe quando tua bunda tá limpa, mano. Todo cocô é fantasma.